No final dessa rebelião, vai haver redenção ou condenação eterna? Se um anjo caído se arrepender, ele tem o perdão de Deus? Ele pode voltar para casa ou não? Grande rebelião, a entropia do caos. Os anjos caídos ensinaram sim. Ensinaram armas de guerra, armas químicas, armas biológicas. Ensinaram a confecção de batalhas. Por que eles ensinaram isso para o homem? Eles também ensinaram a construir portais pelo mundo inteiro. Eles ensinaram a construir portais, dentre eles a pirâmide de Gizé. Vários impérios na Terra foram criados com a ajuda desses anjos caídos. Eles ensinaram armas de guerra e isso fez com que esses povos se sobressaíssem sobre os demais. Subjugar, sim. Esses impérios duraram séculos na Terra. Dentre deles, o Império Mogol. Tivemos também o Império Babilônico, o Império Romano, o Império Persa e o Império Otomano. Impérios esses muito bem construídos, porque eles tinham armas que sobrepujavam os outros. A espada persa, ela tinha um fio de espada que deixaram os romanos de boca aberta. Catapultava coisas, confecções de armas, até arma química. Pegava uma vaca em estado de putrefação e catapultava ela e espalhava doença pelos lugares. Algumas coisas realmente os homens foram que criaram, que é aquele negócio que você empurra na porta para poder bater e girar ela, mas catapultas, canhões, né? Até muitos tipos de canhões são coisas que são sobrenaturais para a época. Então, para você ter uma vitória nas batalhas, você precisa ter uma certa característica. Lembrando que o diabo também treinou exércitos e ele causou um caos na Terra e continua causando. E a gente vê desdobramento disso no mundo inteiro. E tudo isso fica meio que velado. A gente não enxerga os detalhes dessas cortinas ao redor do mundo, sabe? A gente não conhece o caos que está acontecendo aos poucos. Alguns conhecem, conseguem ver. Cria-se uma cortina de fumaça. Já repararam no jornal? Cria-se a notícia: assassinato do primeiro-ministro japonês. Aí de repente, em seguida, hoje é aniversário da calabresa. Vamos celebrar a calabresa. Falam um assunto nada a ver apenas para dispersar a sua atenção. Falam de qualquer outra coisa. Ser um grande catalisador para desviar a nossa atenção aí. Sabe que um dos grandes lemas militares é força e honra. Isso remonta desde a antiguidade. E a união, além de fazer o açúcar, também faz a força. Mas a honra, ela vem de um patamar mais elevado. Por quem você luta, para que você luta, quais são os seus ideais. Sem honra, você vai perder todas as batalhas. Não vai ter uma batalha que você vai vencer. Para que o soldado combata o bom combate e seja mais que vencedor. E esses anjos caídos, eles se apresentaram ao homem como deuses ou semideuses. E toda vez que o homem tenta ser como Deus, ele se lasca, né? Assim foram grandes faraós egípcios, grandes impérios maias, astecas. Enquanto eles cultuam os deuses, agora quando eles começam a se declarar deuses, parece até que os anjos caídos têm um certo ciúminho disso. Eles ensinaram para o homem muitas coisas de guerra, como eu já tinha falado. Confecção de armas, escudos, como lidar com metal. Quando Davi enfrentou Golias, olhando humanamente, Golias tem uma descendência dos Nefilins. E olha, isso daqui é pós-dilúvio, pós-diluviano. O dilúvio destruiu os gigantes na terra, eles estavam causando um caos na terra. Destruiu os Nefilins, também conhecidos como os Anaquins, filhos de Anak, ou também Enaquins. Você vai ver muitas referências bíblicas também, em alguns textos antigos também a gente vai encontrar referência a esses gigantes. Aí depois do dilúvio, eles continuam existindo. Por quê? Existe uma coisa chamada precedente bíblico, isso é, se uma coisa aconteceu, ela pode voltar a acontecer. E os gigantes existiram na Terra até mesmo depois do dilúvio. Golias é um exemplo disso.
Golias, 2,80 m de altura, sua armadura pesava quase 80 quilos. Não era alguém que tinha gigantismo, crescimento ao longo dos ossos no corpo. Uma pessoa com gigantismo, ela sofre problema do coração, né? Ela não consegue bombear o coração, o sangue para o corpo todo. Já Golias não, era guerreiro, treinado desde pequeno para o combate. E ele afrontou Israel. Ele chegou e falou: se vocês nos vencerem, a gente vai ser escravos de vocês. Mas se a gente vencer vocês, vocês serão nossos escravos. E Davi chega nesse momento para levar suprimentos para o pessoal que estava ali na guerra. E, de repente, ele encontra o irmão dele, Eliabe. E o irmão de Davi diz assim: Davi, eu conheço seu coração. Você veio aqui só xeretar a guerra. E eu conheço a maldade que está dentro do seu coração. Olha só que paradoxo, né? O irmão. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não se preocupa com o que o seu irmão estava falando para ele. E ele fica indignado com o que está acontecendo, que esse gigante está afrontando Israel. E mais do que isso, ele está afrontando o Deus de Israel. O Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor dos Exércitos. Então Davi fica furioso e quer enfrentar o gigante. Então Saul chama Davi e diz assim: você quer mesmo? E Davi diz sim. Então ele coloca uma armadura dele, mas Davi fica todo desajeitado. Então ele pega a sua funda, não sunga, e pega 5 pedras fundas, pedras roladas de rio, e gira e acerta na cabeça do gigante. Davi não olhou o tamanho do gigante, mas o tamanho da testa do gigante. Veja só, quando o gigante cai, Davi não para, ele continua prosseguindo. Davi vai até o gigante e corta-lhe a cabeça. E tem uma tremenda vitória. Como vemos aqui, Davi lutou por honra, não lutou por medo ou por busca de uma recompensa. Então, se a sua motivação for agradar a Deus e não agradar a si mesmo, levar alguma vantagem ou por medo, buscando uma recompensa, você não vai ter honra. Voltando para a antiguidade, os povos conquistados pelos persas, um grande império também, esses povos que eram subjugados pelos persas, eles tinham que construir estradas, palácios, cobravam impostos deles e recrutavam pessoas para fazer parte do exército persa. Por causa disso, muitas comunidades ali em volta da Grécia se uniram contra os persas, na cidade de Mileto. O Império Persa sufoca essa revolta e destruiu Mileto. Mileto é citado na Bíblia, no livro de 2 Timóteo, ali no finalzinho, fala que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Então o rei da Pérsia, nessa situação, aproveitou para declarar guerra a Atenas, capital da Grécia, e a invadir todas as cidades gregas, dando início à Guerra Médica. Não é de médico, é de Idade Média, médica, sob liderança de Milcíades. Atenas saiu vitoriosa sobre essa guerra contra os persas. Pasme! Após a Batalha de Maratona, 490 a.C., acontece essa batalha. E aí o emissário precisava mandar a carta da vitória para uma cidade chamada Maratona. E aí ele, 42 quilômetros, correu bastante. Diz a lenda que ele morreu quando chegou lá. A batalha enfraquece o Império Persa e ele precisou de 10 anos para se recuperar. Veja só, uma batalha de um império grande, gigante, contra um império pequeno, mas unido por honra. Veja só, um império muito grande, mas não tão unido quanto o Império da Grécia. Um império desmotivado. E veja assim, nos dias de hoje não está assim o exército de Deus na Terra, a igreja de Deus na Terra. Quantos cristãos existem no Brasil hoje? Mais ou menos uns 44 milhões. Mas quantos de fato fazem parte do exército de Deus? Quantos de fato lutam por honra? Não é o volume,
Porque muitos cristãos, eles não estão nem aí. Buscam por recompensa ou vão por medo de uma maldição, ofertam porque tem medo, né? Ou ofertam porque buscam uma recompensa. Quer dizer, os valores estão contaminados, não existe mais honra. Eu estou fazendo isso para honrar a Deus. Estou fazendo isso para ajudar o meu irmão, a minha irmã que está na linha de frente, na trincheira. Trazer provisões para quem está na... Sabe, o soldado, se ele não tiver provisões, ele morre. Faltando remédio, faltando condições, ele morre. E as suas orações abastecem aqueles que estão na linha de frente. Sua mão estendida abastece aqueles que estão na linha de frente. A principal estratégia do adversário vai ser, sim, cortar suas provisões. E precisa ser unido, né? Por mais que você lute por valores de honra, de força, né? Precisa ter união. Não precisa ser uma união de grande volume, pode ser uma união de volume pequeno. 300 era menos de 1% do exército de Gideão, né? Juízes, capítulo 7, versículo 2 ao 8. Cara, menos de 1%. No exército, menos de 1%. Deus escolhe no exército de Gideão. E no Brasil a gente tem 40 milhões de cristãos. Que você faça parte desse 1%. Que luta por honra. Isso te dá vitória. 10 anos depois, o que acontece? Ele se recompõe. O inimigo, né? Tentou atacar as suas emoções, tentou atacar a sua moral, sua honra, os seus valores, a sua base financeira, sua vida, sua família, e vai te atacando. Ele ataca quem incomoda ele. Quem não incomoda, qual a representação que você tem no mundo espiritual para que ele vá atrás de você? Você ora, você jejua, você anuncia o evangelho, você vive o que fala, aí você é uma ameaça. Agora, se você não faz isso, você é um mentiroso, fofoqueiro, avarento, mesquinho, egoísta, soberbo, não incomoda em nada o mundo das trevas. Aí veja o que está acontecendo aqui. O sucessor de Dário, Xerxes, né, 10 anos depois, ele... É a mesma coisa, o inimigo vai te atacar. Aí, se ele precisa recuar, ele vai ter que recuar e ele se recompõe e ele vai voltar. Tenho certeza. Ele volta e com novas estratégias, né? Buscando o momento certo, uma fenda na sua armadura. Um buraco para poder te atacar. Ele vai atacar no seu calcanhar de Aquiles. Na sua fraqueza. Lembre-se, onde você é fraco, Deus te faz forte. E onde está a sua fraqueza? Você é ciumento demais, você é invejoso, você é ganancioso, você se preocupa demais com as coisas materiais. Aonde está a sua vaidade? Você é vaidoso pelo poder, pela beleza, pela sedução. O que mexe com você? É esse o ponto fraco. Imagina o Tiago sondando o Sansão. Imagina a fraqueza. Qual que deve ser a fraqueza desse cara que é forte pra caramba? Descobriu uma fraqueza nele. Descobriu uma fraqueza em Davi. Descobriu uma fraqueza em Salomão. Ele vai descobrir uma fraqueza em você. Eu tenho as minhas, mas eu tenho que orar e vigiar sem cessar, para ter o meu escudo da fé protegido. Se eu orar e não vigiar, eu caio. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Mateus, capítulo 26, versículo 41, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Então, cabe a nós vigiar e orar sem cessar. Nós estamos em guerra, gente. Em guerra não se dorme. Nós temos a eternidade para descansar, mas agora é luta. Então Xerxes ordena uma nova batalha contra a Grécia.
Mas dessa vez Esparta entra junto. Lembrando que Pérsia era longe de ser um exército motivado, né? Eles lutavam à base de chibatadas. Dessa vez o soldado de Esparta, sim, os 300 liderados por Leônidas, exatamente como no filme. Veja lá, 300 de Gideão também. É óbvio que não foi só os 300, ele liderou mais ou menos um exército ali que ele reuniu em volta com uns 4.000 homens. Mesmo assim, diante do Império Persa, 4.000 era pequeno. E no final ficaram os 300 e esses lutaram até o fim. E morreram por honra e fizeram uma grande diferença. Fizeram com que o Império Persa sofresse mais uma bala. Então Xerxes, antes de iniciar a batalha, ele manda um recado para o rei Leônidas. Manda os mensageiros que eles falem: renda-se, entregue as suas armas. E o rei Leônidas diz: venha buscá-las. E ele manda realmente um segundo mensageiro. E esse mensageiro chega e fala: olha, nós persas somos muitos. Se todos lançarem as flechas e lançarem as nossas lanças, nós vamos encobrir o sol. E isso vai deixar em trevas. E sabe o que Leônidas responde? Ok, nós vamos combater nas sombras. Mas, gente, o treinamento... Ele era muito confiante, Leônidas. O treinamento deles começava aos 7 anos de idade e acabava até os 22. Aqui no Brasil é 1 ano de treinamento militar. Tem gente que fala que é horrível, né? 1 ano de treinamento já é horrível, né? Aqui no Brasil 1 ano, Israel 3 anos. E os soldados espartanos lutavam por honra, né? É lógico, eles têm que ter o preparo também, né? Então vejamos como é que vai ser o final disso. Apocalipse 8.1 diz: quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. O que vai acontecer no futuro? Esse momento bíblico que a gente está vivendo vai acontecer, porque está escrito lá em Apocalipse, diz que vai acontecer. Quando isso vai ser, a gente não sabe. Às vezes você só vai compreender o futuro contemplando o passado, né? Isso vai equilibrar um pouco da sua noção. Vamos falar um pouco mais, voltar um pouco mais no tempo, falar sobre as nossas origens, o que começar a entender como é que começou essa rebelião. A nossa casa era um lugar que não havia ódio, não havia divisões. Era um lugar de paz. E era assim que era. Sem ódio, sem ganância, sem soberba, sem mentira, sem vaidade. Havia muita união. Nada nos separava do amor de Deus. No livro de Jó, Deus exorta Jó. E ele fala de um momento que é anterior à criação do homem, anterior à criação do nosso planetinha. Olha como é que era lá. Eles cantavam juntos. Onde estava tu? Deus falando para Jó. Faze-me saber se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem lhe estendeu sobre elas o cordão? Sobre que estão fundadas as suas bases? Quem lhe assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, juntas cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam, todos, sem exceção, cantavam, celebravam, festejavam. Filhos de Deus, anjos, também comparado às estrelas. O que acontece então que contamina esses corações que estavam felizes, alegres, celebrando? O que houve? Um dado momento, alguma coisa entra no coração de Lúcifer, portador de luz. Ele quis ser como Deus. Isaías 14:14. Serei como Deus. Entrou alguma coisa no coração dele. Comeu do fruto proibido primeiro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e partilhou isso entre os anjos, e isso fez com que os outros conhecessem a maldade, então aceitassem a mentira, já que eles não tinham parâmetros, eles só conheciam a verdade. Quando você está dentro da verdade e te apresenta uma mentira, você
pode estar pensando que você está vivendo a mentira. Isso tem um nó. Mais tarde, o propagandista de Hitler diz a mesma coisa. Uma mentira contada várias vezes torna-se verdade. Será que alguma coisa assim não aconteceu lá? O fato é que ele vem para a Terra. Ele é lançado na Terra e arrasta uma terça parte dos anjos. Terça parte é bastante, viu? Trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de anjos caídos. Apocalipse 12, versículo 14. Sua cauda levou sobre si a terça parte dos anjos. Analogia com os próprios... As estrelas, né? Terça parte das estrelas. Lançou sobre a Terra. Em várias dimensões. Jesus também comenta, ele viu quando ele testemunhou, quando Satanás foi lançado à Terra. Jesus diz que viu Satanás cair num raio. Cair como um raio na Terra. Muita coisa que o inimigo pode tentar fazer contra a sua vida não vai fazer efeito, a não ser que isso venha de Deus, né? Deus permitiu que Jó passasse pelo que passasse. Ele não fez nada de errado e foi rechaçado. Como Paulo também. Então nessa vida nós teremos aflições. Jesus passou por isso, então a gente vai ter que passar. Se alegre, porque seu nome está escrito no livro da vida. Aqui, abrindo só um parênteses, vocês já ouviram falar que dentro de uma linha, né, teológica, Abel e Caim faz uma referência a Jesus e Satanás? Será que eles seriam irmãos? Só para você pensar um pouco a respeito. Então, nos dias de hoje, a palavra está um pouco contaminada. É uma água que você bebe, mas você não sacia sua sede. Foi mexido. Na época da igreja, mexeram muito. Mexeram bastante. Por exemplo, eles perseguiam a igreja perseguia os hereges, né? Que lia o livro de Enoque, por exemplo. O livro de Enoque tem muita coisa, muita coisa. E esse livro some. De repente ele reaparece no século XV, em uma igreja cristã etíope. Então, foi feito um grande esforço para poder... Mais de 300 bispos, na época dos romanos, pegaram os livros e selecionaram os que eles queriam, né? E eles queimaram o restante que... Na época da Inquisição, assim como Hitler também queimou muitos livros. Como a Biblioteca de Alexandria também foi destruída. Então, toda vez que a humanidade galga um conhecimento, esse conhecimento é sufocado. Porque não é interessante. É muito mais fácil você manipular pessoas ignorantes, não é? E isso é uma cilada do inimigo para te pegar pela ignorância. Uma vez que você contamina o sistema religioso, você transforma o amor em terror. Foi o que aconteceu nas cruzadas, na Inquisição, perseguição, divisão. E acontece até nos dias de hoje, não é? Compra de indulgências, né? Você presepou, foi lá, comprou um perdão. E hoje na igreja a gente tem... Minha nossa, tem muita coisa. Água ungida, o óleo consagrado, tudo venda, né? Tudo coisas para comprar, lenço da prosperidade. É óbvio, o diabo tentou deformar os valores da Bíblia. Mas ela contém ali valores que são bússolas pra gente. Foram preservados os valores que são bússolas pra gente. Os principais estão preservados, a essência, o amor está preservado. Nós sabemos como termina, as palavras de Jesus estão ali e o que Jesus passou está ali. O restante é conhecimento, agrega-la, claro, porque faz com que você te ajude a combater melhor o bom combate, enxergue nas entrelinhas. Em 1560 veio a primeira Bíblia na Suíça, né? A Bíblia de Genebra. Então a rebelião começou quando se afastaram de Deus. A planta longe da luz, ela morre. Perderam a sua luz, perderam a sua beleza, perderam o seu perfume. Só que a luz veio até nós. Jesus se fez carne para poder trazer essa luz.
Quando você se aproxima da luz, seu perfume volta, o perfume do amor. Você se torna uma pessoa agradável. Uma pessoa que abraça e não aponta o dedo. Uma pessoa que acolhe em vez de rejeitar. Uma pessoa que procura usar as suas palavras para edificar, jamais para depreciar. Alguém que anda na terra como um cidadão dos céus. A luz de Deus, o amor de Cristo transforma a sua vida, transforma a sua essência. Então nós temos que resgatar esses valores. A rebelião começou dessa maneira. E será que ela não está se desdobrando dentro de você dessa maneira também? Isso não está penetrando de novo no seu coração? Você não tem ciúmes, você não tem inveja, você tem ganância, soberba. Não, nos céus, na presença de Deus, nunca teve isso. Você permitiu isso entrar no seu coração. Se você permitir, você afunda. A luz se dissipa. Se você deixar que a luz entre, a luz dissipa as trevas. Você volta a ser um filho da luz, um guerreiro da luz e vai combater o bom combate. Acima de tudo, por honra ao Cordeiro. Por honra a quem você ama, a quem você serve, aquele que deu a vida por você. Quando você o honra, ele te honra. Quando você ouve e guarda os seus mandamentos, né? Você ande na terra como um cidadão dos céus. Não como aqueles que se rebelaram, mas como aqueles que se restauraram. Guarda essa informação. Jesus está voltando. Ele vem para trazer paz para nós. Que Deus te abençoe e te guarde.